Fala, Trailblazers! Tudo certinho por aí com vocês? Curte Marketing Cloud? Quer saber de Mobile Connect? Fique aqui até o final, porque esse episódio é especialmente para você. E eu, já conhecido aqui, Guilherme Monteiro. E eu sou Juliana Toledo, também já apareci algumas vezes. Tudo certinho por aí, Ju? Tudo bem, você? Por aqui, vulgo aqui, né? Vulgo aqui, tá tudo ótimo. Então tá bom. Juntos, pessoal, nós trouxemos um episódio super legal para vocês, como nós falamos de Mobile Connect, e também um convidado que já passou por aqui. Quem que é, Ju? O Rafa Lima. É isso aí. E aí, Rafa? Seja muito bem-vindo novamente. Oi, Gui, oi, Ju, muito obrigado, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no canal com vocês. Olá, Trailblazers. Hoje temos um episódio especial para vocês e espero que vocês gostem. Mas antes de começarmos, fique com o recadinho dos nossos apoiadores. Você está pronto para levar suas implantações em Salesforce para o próximo nível? É isso mesmo. Como parceiro oficial da Salesforce, a plataforma Flozum é uma solução completa de DevOps e backup de dados, com ferramentas integradas de controle de versão, CI/CD, análise de código estático e ferramentas de teste de regressão. Conheça mais em flozum.com. Então, já que você ficou aí com o recadinho dos nossos apoiadores, Rafa, bora lá. O que a gente tem por hoje para falar de Mobile Connect? Não, maravilha, Gui. Bom, hoje eu vou fazer um overview geral sobre o Mobile Connect, falar um pouquinho da parte de administração e realizar um disparo de SMS através desse módulo do Marketing Cloud. Perfeito. Prontinho aí, Rafa, para a gente compartilhar a tela e começar? Opa, tudo certo aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Bom, pessoal, então, talvez como vocês já saibam, aqui é a tela inicial do Marketing Cloud, onde nós temos o App Switcher e conseguimos navegar entre os estúdios e os builders. E hoje nós vamos, o nosso foco no nosso episódio de hoje é o Mobile Connect. E o Mobile Connect, ele está localizado no módulo do Mobile Studio e Mobile Connect. Então, vamos clicar aqui nele. E como eu já dei uma prévia, o Mobile Connect, ele é um módulo do Marketing Cloud, onde vocês realizam os disparos de SMS. Tá? Então, diferente do e-mail Studio, vocês disparam campanhas de e-mail mesmo, que a gente comentou no último episódio. Esse aqui, o foco vai ser o envio de SMS, que é um dos canais que os clientes mais utilizam também atualmente. Então, uma vez que acessamos o Mobile Connect, nós caímos nessa tela de visão geral, onde nós temos aqui algumas informações chaves da nossa conta, Da nossa conta e dos disparos que aconteceram e que nós criamos também. Bom, então, como vocês podem ver aqui, no lado esquerdo da tela, nós temos informação de estatísticas, que são quantos disparos que nós realizamos no último mês. Aqui podemos trocar para os últimos 7 dias ou para as últimas 24 horas. Então, quantos disparos foram realizados e quantos envios de SMS foram recebidos. E como assim recebidos? São aquelas mensagens que vocês mandam para os seus clientes, o cliente recebeu o SMS e daí ele vai interagir com aquele SMS. Então ele responde um ok, obrigado, ou sim, não, quando você faz algum tipo de pesquisa. Então essas mensagens que os clientes mandam para vocês de volta são contabilizadas como mensagens recebidas. Tá? Bom, e aqui no meio da tela nós temos uma estatística de palavras-chave. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que seriam as palavras-chave, tá? E no lado direito, nós temos uma informação de quantos contatos opt-ins, ou cadastrados, que estão aptos a receber comunicações de SMS, nós temos no total na nossa base do Mobile Connect. Tá? Então, ele vai aparecer o número total e, do lado, uma taxa de crescimento de opt-ins que a conta obteve no comparativo dos últimos 30 dias. Então, essas são algumas informações chaves que nós temos. Ô, Rafa, uma curiosidade até pessoal.
Qual é o processo para o cliente que está trabalhando com Marketing Cloud e deseja começar a usar o Mobile Connect para ele ter um número ativo para poder enviar SMS através da plataforma? O que que o cliente, vamos supor que eu sou uma empresa, contratei Marketing Cloud agora, como que de fato, né, Júlio, ele consegue pegar e começar a utilizar a funcionalidade? O que que ele precisaria fazer? Tem que ter algum número de telefone, alguma coisa nesse sentido? Uma ótima pergunta, Gui. Essa questão do número, você tem que contratar, obviamente, com o executivo de contas, e hoje nós temos 2 tipos de códigos, que são o código compartilhado, que daí é um código que ele é utilizado entre diversos clientes do Marketing Cloud, né, que vocês podem adquirir, e temos um código privado, que vai ser um código que vai ser atribuído apenas à sua conta e somente você vai mandar as mensagens de SMS através desse código. Tá? Então, o primeiro passo é contatar o executivo de conta, saber qual é a sua necessidade, né, se um código, né, que a gente conhece aqui como short code, ele vai ser, o compartilhado atende às suas necessidades, ou se você tem que contratar um código que é privado. Tá? Então, primeiro passo, contatar o executivo de conta. Rafa, e é muito comum os clientes responderem os SMS que você estava mencionando a respeito dos recebidos? Claro, Ju. Realmente, assim, é muito variável, né? Então, dependendo da sua comunicação, né, o cliente cria uma comunicação de pesquisa de satisfação, né? Então, é esperado que sim, os clientes respondam a mensagem, né? Obviamente que nem todos vão responder ali. Mas também tem aquelas mensagens que você dispara um informativo e que, eventualmente, as pessoas acabam respondendo: ah, esse número de telefone não é meu, ou o número trocou. Então, é algo variável, né? Então, dependendo da comunicação, se for informativo, pode ter os retornos e o Marketing Cloud está preparado para receber esses retornos, assim como criação de pesquisas por SMS, que daí é esperado que o cliente responda às mensagens. Tá? Então, Isso que eu ia te perguntar. O Marketing Cloud trata isso, até mesmo para unsubscribers, do mesmo jeito que ele trata e-mails? Ou eu preciso manualmente ficar caçando potenciais milhares de mensagens respondidas? claro. O Mobile Connect consegue tratar os descadastrados, né, os opt-outs. Então, você cria ali uma palavra-chave, por exemplo, uma palavra-chave sair, que vai estar associada ao seu código. Então, toda vez geralmente o que acontece? Muitos clientes colocam na mensagem de SMS, né, faz um texto, e no final colocam, para sair, responda sair para o número XPTO. Ao fazer isso, a pessoa vai digitar ou responder o sair, e daí o Marketing Cloud vai receber essa informação, essa palavra-chave sair, ele já vai saber que o sair é uma palavra-chave para descadastrar. E daí automaticamente vai fazer esse descadastro desse assinante que respondeu. Tá? Então é totalmente possível automatizar esse processo dentro do Marketing Cloud. Agora faz mais sentido as mensagens que a gente recebe, né? Para sair, digite sair. Você fala, sério que eu preciso? Agora faz mais sentido. Exatamente, exatamente, Gil. Ô, Rafa, em relação a super messages, né? Quando a gente envia SMS, automaticamente eu estou efetuando o consumo de super messages. Tem consumo nessa resposta dos clientes também? Depende. Porque assim, uma vez que o que que o Super Messenger ele vai cobrar? Todas as mensagens que saem do Marketing Cloud. Então, se o Marketing Cloud processar uma mensagem, ele vai cobrar. Agora, essas mensagens que o cliente, o assinante respondeu, vai ser cobrado apenas da operadora dele, nessa mensagem, e o Marketing Cloud não vai cobrar o Super Message de mensagens recebidas. Tá? Agora, se o assinante respondeu uma mensagem, né, e daí você criou uma cadeia de conversação, né, então, recebi uma mensagem, sei lá, respondeu sim. E nesse sim vai encadear uma outra mensagem que vai sair do Marketing Cloud. Essa outra mensagem que vai sair do Marketing Cloud será cobrada Super Message. Tá? Rafa, Então, agora uma pergunta que eu lembro que a gente tinha muito casos de suporte a respeito.
Como que eu sei para qual telefone vai ser enviado o meu SMS? Bom, uma excelente pergunta, Gil. Hoje no Marketing Cloud, nós temos diversas maneiras de fazer um disparo de SMS, seja ele dentro do Mobile Connect mesmo, ou através do Journey Builder. Como eu vou conseguir garantir aqui no Mobile Connect que vai ser disparado para aquele determinado número de telefone que eu espero? Então, basicamente, no Mobile Connect você vai ter ali a sua base de dados, e na sua base de dados vai ter os assinantes, e o assinante vai estar associado a um ID. Dentro desse ID, a pessoa pode ter múltiplos números de telefone associado a ela. Só que o Mobile Connect só vai disparar para um dos telefones que está associado a esse ID. E para qual telefone vai ser disparado? Vai ser aquele que está com prioridade 1. Tá? Então, a gente consegue ver aqui, dentro do Contact Builder do Mobile Connect, o ID dessa pessoa e desse assinante, né? E quais os números de telefone estão associados a esse ID, e desses números, qual que é a prioridade 1. E o que for prioridade 1 é aquele que o Mobile Connect vai disparar. Agora, se eu fizer um disparo por jornada, ele vai respeitar, desde que você configure dentro da sua jornada, o número de telefone que está na extensão de dados. Tá? Então, vai depender de como você vai iniciar o seu disparo. Se é pelo Mobile Connect, aí ele vai ver o número com prioridade 1. Se for por jornada, se você configurou corretamente, ele vai respeitar o número que está na Data Station. Ô, Rafa, em relação à entregabilidade, como de fato é feito esse processo de garantia que a minha mensagem foi entregue? Isso é a cargo da ferramenta? Isso depende muito da operadora? Isso tem um tempo da partir do momento que eu disparei do Marketing Cloud para receber? Conforme sua experiência, o que você diria a respeito disso? Bom, uma excelente pergunta, Gui. Essa questão de entregabilidade de SMS, ela não fica com total responsabilidade do Marketing Cloud. Por quê? O Marketing Cloud, ele simplesmente vai processar a mensagem, né, o texto de SMS, vai associar a base de dados e vai disparar. Ao sair do Marketing Cloud, a mensagem SMS vai passar por algumas etapas até chegar no contato, e que não vai depender do Marketing Cloud. Tá? E quais são essas etapas? Então, primeiro, saiu do Marketing Cloud, ele vai para um agregador que vai processar essa mensagem de texto juntamente com a base de dados. Tá? Passou para o agregador, como estamos aqui no Brasil, né, e o agregador ele fica nos Estados Unidos, ele vai mandar a mensagem para um parceiro local aqui no Brasil, com essa mensagem. E daí esse parceiro local vai receber essa mensagem SMS compilada certinho, vai passar por toda a questão de filtro de spam para saber se a mensagem está em conformidade, se não tem nenhuma palavra ali que vai acionar algum tipo de filtro de spam, né? Estando ok, aí sim esse parceiro local vai mandar a mensagem para a operadora. Aí a operadora vai receber essa informação e vai fazer a entrega final para os seus assinantes. Tá? Então, são diversas etapas que o envio da mensagem ela passa, e que muitos acabam achando que é o Marketing Cloud que vai entregar para o contato final. Só que não. Tá? Então, ele vai passar por todas essas etapas, e a operadora que vai ser realmente a responsável pela entrega final da mensagem para os assinantes. Se a operadora conseguir entregar a mensagem, ela retorna para o nosso parceiro local, depois para o agregador e para o Marketing Cloud que a mensagem foi entregue com sucesso. Agora, se não, ele vai retornar a mensagem que a mensagem não foi entregue. Tá? Então, são esses dois status que recebemos da operadora: entregue ou não entregue. E consigo rastrear isso, Rafa? Sim, Ju, nós conseguimos rastrear essas informações dentro do Marketing Cloud. Tá? Então, nós temos alguns relatórios que temos a mensagem ali de se foi entregue ou se não foi entregue, a mensagem com sucesso, e também temos chamadas APIs, que daí lá você consegue saber todas as etapas que a mensagem passou. Então, se ela saiu do Marketing Cloud, foi para o agregador, isso do agregador chegou na operadora. Tá? Então, a API ali ela consegue trazer um pouco mais de detalhes. Já o relatório vai trazer se foi entregue ou não entregue. Perfeito, Rafa.
A sabatina acabou, né, Ju? Agora pode mostrar a ferramenta. Não, mas perfeito, pessoal. Bom, então, só falar um pouquinho da parte de administração da conta, o que que nós conseguimos obter, tá? Então, temos aqui no menu a visão geral e administração. Então, vou clicar aqui em administração. Então, caso você seja um usuário administrador, você vai conseguir ter acesso a essa opção dentro do Mobile Connect. E que tipo de opções que temos aqui? Então, temos aqui algumas opções como configurações, como palavra-chave não GSM. E esse palavra-chave não GSM é basicamente você criar mensagem de texto de SMS que vai aceitar caracteres não GSM. E que caracteres não GSM são esses, né? Basicamente o A com tio. Temos uma listinha aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Basicamente, todos os caracteres que não existem no vocabulário em inglês. Não exatamente, Jô. Ele aceita alguns com acentuação, né, como cedilha, o A agudo, mas, por exemplo, o A contínuo, ele não vai aceitar. Então, temos uma listinha aqui, só mostrar aqui para vocês na documentação. Então, vocês acessam a documentação do Mobile Connect. Aqui, considerações de mensagens. Ele vai trazer aqui a relação de todos os caracteres GSM. Tá? Então, o que é aceito de mensagem, de caracteres GSM na mensagem de texto? Ele vai trazer aqui alguns caracteres com acentuação, né, fazem parte aqui do alfabeto de latim. Então, mas tem alguns que não vão aparecer como o A com o tio, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui nessa lista, tá? Então, E por que disso? Né? Se eu habilitar essa questão da palavra-chave não GSM, e se eu utilizar algum caractere não GSM, o que isso interfere na minha mensagem de texto? Basicamente, hoje, uma mensagem SMS tem um limite de 160 caracteres para ela ter a quebra, né, de duas ou mais mensagens. Quando eu utilizo um caractere não GSM, esse limite ele cai de 160 para 70 caracteres. Tá? Então, isso traz esse impacto. E quando você cria a mensagem SMS, ele vai aparecer na própria criação da mensagem que foi detectado um caractere não GSM e que o limite foi reduzido de 160 para 70. Tá? Então, se você criar uma mensagem ali que tenha 71 caracteres e dentro desse 71 tem um caractere não GSM, ele vai contabilizar como duas mensagens e serão cobrados 2 super messages da sua conta. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta a respeito de SMS e MMS. Me corrija se eu estiver errado, mas até onde entendo, MMS são mensagens de texto com conteúdo, tipo foto, áudio, alguma coisa do tipo, né? E o SMS é somente texto. Dentro do Mobile Connect, a gente consegue disparar conteúdo com mídia digital, digamos assim? Então, aqui no Mobile Connect, ele suporta apenas as mensagens de texto mesmo, SMS comum. Né? MMS, ele não é suportado aqui no Mobile Connect. Rafa, e quando a mensagem é quebrada, consome o dobro de super messages? Isso, exatamente, Ju. Né? Então, se vocês criarem uma mensagem que ultrapasse 160 caracteres, desde que ela não tenha caractere não GSM, né? Serão cobrados ali 2 super messages ou mais, né, de acordo com o tamanho da mensagem. E se criar uma mensagem que contenha caracteres não GSM, esse limite cai para 70. Aí, a partir se tiver 71 caracteres, ele já cobra o super message 2 vezes da mensagem. Né? Então, essa questão de caractere não GSM, GSM, uma dica de ouro.
tente não utilizar ali acentuações nas suas mensagens de SMS, né? Que acaba ficando um pouco mais fácil do que entrar na documentação, ver se o caractere está em conformidade ou não, ou até mesmo na criação da mensagem SMS, né? Você verificar se foi detectado algum caractere não GSM. Então, uma dica é tentar evitar utilizar caracteres com acentuação para não ter essa redução no limite de caracteres da mensagem. Sim, é o que eu tinha falado. Eu geralmente penso em todos os caracteres como se eu estivesse escrevendo em inglês, porque aí é garantido que não tem GSM no meio. Mas na dúvida é o que Exatamente. você falou, a documentação mostra ali todos para ficar mais fácil. Isso, exatamente, Ju. E essa questão de bounce, Rafa, até abstraindo um pouquinho do que você explicou de e-mail do outro episódio que você participou, um bounce de SMS seria somente quando eu tento enviar uma mensagem para um número que não existe? Não. Também, né, para um número que não existe, mas também há casos, por exemplo, de que você vai mandar um SMS e o celular está uma área que não tem cobertura de sinal. Então, com isso, não vai conseguir entregar a mensagem naquele momento, né, para aquela pessoa, e daí a operadora vai retornar para o Marketing Cloud que a mensagem não foi entregue, tá? Então, isso vai ficar registrado aqui no Marketing Cloud que não foi entregue porque a pessoa está uma área fora de cobertura. Obviamente, aqui no Marketing Cloud, a gente não vai conseguir ter esse detalhe, né, do motivo da não entrega, porque a operadora manda para nós simplesmente entregue e não entregue. Tá? Então, não é porque a plataforma não suporta isso, é porque as operadoras não retornam para o Marketing Cloud o motivo do bounce. Tá? Então, Entendi. os mais comuns, né, que a gente está dando documentação, mas seriam número não existe, né, número fora de cobertura de área, né, de sinal, então são as razões mais comuns. Perfeito, Rafa. Continuando aqui na parte de administração do Mobile Connect, nós conseguimos editar algumas opções, como o cabeçalhos e rodapés, e o que seriam eles? Vamos supor que na empresa de vocês exista um padrão para fazer o envio de SMS. E esse padrão vai incluir ali no início uma determinada frase e no final também uma determinada frase. Né? Então, geralmente no final, colocar ali, por exemplo, para se descadastrar nossas comunicações, digite sair, né, responda sair, e no início, geralmente, colocar ali o nome da empresa. Então, vocês podem criar um cabeçalho, que vai ser uma frase onde vai ser incluído em todo o início das mensagens de SMS, e o rodapé, que vai ser uma frase que será incluída no final de toda a mensagem de SMS que vocês criam no Mobile Connect. Tá? Temos também o período de restrição, onde vocês podem definir um horário que não vai ser disparado nenhum tipo de comunicação de SMS pela conta. Tá? Então, se tem um determinado horário que não pode sair os disparos, vocês podem definir aqui no Mobile Connect também. E, por fim, vocês conseguem visualizar quais códigos que estão habilitados na conta de vocês. Tá? Aqui vocês podem ver, tem um código já habilitado na minha conta, que é esse 26900, e esse é um tipo de código curto, né, ou short code, né? Vocês vão ouvir também muito essa nomenclatura, né? Short code ou código curto. E por quê? Porque ele é um código que tem 5 dígitos, tá? Então, por isso que ele é um código curto e também, por ser um código curto, ele tem ali a cobertura em um único país, tá? Ah, Então, eu cliquei aqui. Claro, Ju. tem um limite de quantidade de códigos curtos que a pessoa pode ter? Não. O cliente pode ter N códigos curtos, né? E também temos códigos longos aqui, que vocês podem ver aqui no label, né? Nunca vi o Só para código. explicar um pouquinho da diferença, né, entre um e outro. Para começar, esse É, código, conversando muito, eu sou de cor, gente. Vamos explicar esse negócio. O então, né? código, teoricamente, seria o remetente que o cliente final vai receber, certo? Uma mensagem
26.900 ali que está escrito, é isso? Isso. Exatamente, Gui. Então, temos esses dois, além de ser um código compartilhado ou privado, nós temos essas duas categorias de código curto e código longo, tá? Então, vamos pelo início. O código curto, como eu estava comentando, ele é um código geralmente que tem 5 dígitos apenas, e ele é um código que vai ter uma abrangência apenas em um único país, tá? Então, aqui no caso, somente mensagens serão disparadas no Brasil, e você tem o suporte bidirecional. Então, você consegue tanto disparar a mensagem para os seus assinantes, como os seus assinantes responderem as mensagens e você conseguir receber essas respostas. Tá? Então, esse é o código curto. E no código curto, você pode ter o código privado ou código compartilhado. Tá? Então, código curto privado, somente a sua conta vai ter acesso e somente a sua conta vai disparar por aquele código. E o código curto compartilhado é a sua empresa vai disparar a mensagem por esse código, mas também outros clientes da Salesforce vão disparar por esse mesmo código também. Tá? Então, essa seria a primeira parte. Já o código longo, ele é um código que tem geralmente média de 11 caracteres, e ele é um código que ele tem um alcance internacional. Tá? Então, vamos supor que vocês estão aqui no Brasil, vocês querem mandar mensagem para a América Latina como um todo, para os Estados Unidos, Europa, vocês vão conseguir fazer esse disparo, porém, não vai ter um suporte de respostas. Tá? Então, ele é um tipo de envio unidirecional. Então, só vou conseguir mandar mensagens para os meus assinantes, mas se porventura eles responderem, eu não consigo ter essa resposta. Tá? E dentro desse código longo, você também pode ter a categoria de privado, daí somente a sua empresa vai ter disparar por esse código, e o compartilhado, que daí outras empresas podem disparar, outras empresas clientes da Salesforce podem utilizar esse código também. Tá? Então, essa a pequena diferença de códigos no Marketing Cloud. Perfeito, Rafa, muito bem explicado. Agora consigo me posar no terreno correto. Exatamente. Daí você fala, poxa, mas como é que eu vou saber se meu código é curto ou longo? Então, primeiro de tudo, entrei aqui em administração, vi que tem um código associado e esse código tem 5 dígitos. Matamos que é um código curto, né? Então, e agora como é que eu sei que ele é um código compartilhado ou um código privado? Basicamente, pela quantidade de palavras-chave que vocês podem utilizar. Tá? Um código compartilhado, geralmente, tem um limite de 5 a 10 palavras-chave que podem ser utilizadas. Tá? E um código privado, ele tem um limite de 1.000 palavras-chave. Tá? Então, vocês podem criar diversas palavras-chave. Então, essas são as duas dicas para saber se o seu código é curto ou longo e se ele é privado ou compartilhado. Maravilha. Então, vou acessar aqui as configurações desse código para vocês verem algumas opções bacanas também, tá? Da palavra. Então, aqui nesses detalhes do código, nós temos quais países ele é suportado. Tá? Então, como pode ver aqui, ele suporta apenas o Brasil. Temos aqui a configuração de código padrão, onde conseguimos cadastrar palavras-chave para ajuda e cancelamento. Então, por exemplo, eu tenho ali para ajuda. Vamos só abrir aqui rapidamente. Vou criar uma. E daí vamos supor que eu quero criar uma palavra chamado. Vamos ver aqui. Vou colocar help aqui, por exemplo. Help 01. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar essa palavra e daí aqui eu vou associar um texto a ela. Então, eu posso colocar aqui o nome da minha companhia, uma descrição do programa de SMS, né? Então, o que é o programa de SMS da nossa companhia, se o assinante deseja entrar em contato conosco, né, pode entrar pelo canal de website ou pelo telefone XPTO, e se ele quiser não receber mais nossas comunicações, é só responder com a palavra de stop ou sair.
tá? Então, posso cadastrar aqui uma frase onde toda vez que a pessoa digitar um SMS com a palavra help01, vai receber o texto que eu definir aqui, tá? E assim também funciona para a mensagem, a palavra-chave, desculpa, de cancelamento. Então, eu venho aqui, clico em criar palavra-chave de cancelamento, criar, crio uma palavra, por exemplo, sair 01, por exemplo, e daí uma mensagem personalizada. Então, toda vez que um assinante responder sair 01, o Marketing Cloud vai receber essa solicitação, vai fazer o descadastro e vai receber essa mensagem aqui de que a mensagem foi cancelada, né? Aliás, desculpa, a assinatura foi cancelada, tá? Ô, Então, Rafa, e o que é essa supressão de mensagem de resposta? essa supressão de mensagem-resposta seria, o meu assinante, ele vai responder o sair para o número 26900, que é o nosso código aqui, só que eu não quero mandar uma resposta de volta para ele. Não quero responder nada. A pessoa vai responder sair 01, o Marketing Cloud vai processar essa informação, né, vai fazer o descadastro dela, só que não vai mandar a mensagem de você cancelou a assinatura. Então, o cliente vai ficar, o assinante, né, vai ficar, poxa, cancelou ou não cancelou uma mensagem, né? Então, seria basicamente isso, eu não mandar essa resposta para ele. Porque, lembrando, quando o assinante responder sair 01, o Marketing Cloud não cobra. Mas, a partir do momento que o Marketing Cloud mandar essa mensagem de você cancelou a sua assinatura, essa mensagem vai ser cobrada. Tá? Então, se o cliente falar, eu não quero mandar essa resposta para ele, ele suprime, no que suprimiu, o cliente vai ser descadastrado da base, mas não vai receber nenhuma mensagem de que o cancelamento foi efetuado com sucesso. Eu ia falar justamente isso, falar, faz sentido para que não seja cobrado mais super messages para um cliente que claramente não quer mais os seus serviços, né? Então, Exatamente, Ju. Bom, perfeito. E um ponto importante, né? Que vocês viram que eu cadastrei aqui, tentei cadastrar uma palavra sair no meu código, mas por ele ser um código compartilhado, eu não tenho à disposição todas as palavras para cadastrar aqui na minha conta, tá? Então, esse é um dos pontos também do código compartilhado que se eu tenho outro cliente que já utiliza essa mesma palavra nesse código, eu não vou conseguir utilizar na minha conta também, tá? Então, eu preciso ali definir qualquer outra palavra, adicionar, né, um caractere a mais para ver se a palavra está disponível ou não, tá? então as palavras-chave precisam ser únicas para o código e não necessariamente para a conta, é isso? Exatamente. Quando é um código compartilhado, vai ser como um tolo, né? Agora, se for um código privado, aí você tem mais flexibilidade, porque somente você vai fazer o disparo por aquele código, aí você pode criar as palavras que você desejar, né? Sair, descadastrar, da forma que você realmente desejar. Beleza, faz sentido. Maravilha. Bom, aí fora as palavras-chave de ajuda e cancelamento, né, nós podemos criar outras palavras-chave, como aqui temos aqui na parte de gestão de palavras-chave, para fazer a conversação com o nosso cliente. Tá? Então, quero mandar uma pesquisa de satisfação para ele, por exemplo. Quando a pessoa responder aquela pesquisa de satisfação, eu preciso vincular a resposta dela com a mensagem original, né, para poder fazer aquela cadeia de conversação. Então, eu crio uma palavra-chave aqui no Mobile Connect. Também crio palavra-chave para fazer o opt-in dos meus assinantes. Tá? Então, além do opt-out, que é o cancelamento, eu posso criar uma palavra-chave para fazer o opt-in, a inclusão desses assinantes na minha base de dados. Tá? Então, a gente utiliza as palavras-chave para fazer toda essa cadeia de conversação com o nosso assinante. Tá bom? Bom, vamos criar uma mensagenzinha de SMS?
para simular? Chegou a hora, né, Rafa? Chegou a hora. Uhul! Exatamente. Bom, então, para criar uma mensagem de SMS, a gente vai em visão geral, clicamos em criar mensagem. Então, caso o seu usuário do Marketing Cloud tenha permissão para criar uma mensagem, esse botão estará disponível. E ele vai carregar. E vai ser exibido essa tela onde vamos escolher que tipo de template de mensagem SMS queremos disparar. Tá? Então, temos aqui uma relação de 7 templates, tá? Isso por padrão. E caso a sua conta não tenha, né, você pode solicitar a ativação através de um ticket do suporte. Tá? Mas vou falar bem brevemente de cada um deles e o que nós vamos utilizar na nossa demonstração aqui de hoje é esse template de enviados, que é basicamente você criar uma mensagem de texto simples e disparar para os seus assinantes. Tá? Já essa resposta de texto caso você queira fazer um gerenciamento de respostas que os seus assinantes vão mandar por SMS e vocês desejam mandar uma resposta de volta para eles, vocês podem utilizar o template resposta de texto. Voto e pesquisa, como o nome já supõe, né? Você criar uma pesquisa para mandar para os seus assinantes. Mobile opt-ins é você criar uma mensagem que vai estar atrelada a uma palavra-chave onde não seus assinantes ainda, né? Mas as pessoas vão digitar a palavra-chave determinada e daí com essa palavra-chave ela vai entrar na sua base de dados. Então, isso é muito comum, esse mobile opt-in, quando você, por exemplo, tem no estabelecimento um banner e no banner está escrito, por exemplo, envie um SMS com a palavra XPTO para receber nossas ofertas. E quando a pessoa digitar o XPTO para o número tal, ela vai fazer o opt-in e daí a partir disso, vai começar a receber as comunicações de SMS. Tá? Rafa, quão importante é esse opt-in? Super importante, porque você não está forçando o envio de SMS para pessoas que não desejam receber o SMS. E sim, o seu assinante, né, a pessoa, ela tem o interesse em receber suas comunicações, e daí, a partir disso, com esse consentimento dela, você vai mandar as comunicações. Tá? Então, é super importante você ter o consentimento dos seus assinantes em receber o SMS, e aqueles que não são assinantes, você tem algum mecanismo para poder captar novos assinantes. Tá? Ele chega a ser obrigatório para a plataforma ou só sugerido? Não, ele não é obrigatório na plataforma, né? Isso é mais uma questão de prática de marketing mesmo, né? Então, a gente sugere que vocês, como cliente, façam isso, né? Criem uma mensagem, um template de mobile opt-in para captar novos assinantes para o SMS. Né? Porque é muito importante ter isso em mente, porque muitos clientes acabam supondo que se eu tenho minha base de e-mail, né, aquelas pessoas que optam por receber o e-mail, automaticamente desejam receber o SMS. E não é bem assim. Né? Então, é importante que se tenha um opt-in explícito da sua base em receber o SMS também. Rafa e Ju, é muito latente agora, principalmente por a questão do LGPD, a questão de preferências, né? Aí uma pergunta, não precisa necessariamente entrar lá para mostrar, mas eu consigo gerir essas preferências, igual, por exemplo, eu consigo clicar lá no e-mail, no rodapé que você mostrou, Rafa, no outro episódio, e dar um unsubscribe e aparecer o SMS como uma opção ou não? Eu teria que fazer um unsubscribe diretamente enviando um SMS para a palavra-chave, por exemplo. Não, perfeito, Gui. Aqui, por padrão, você tem que fazer esse gerenciamento por palavras-chave. Né? Então, teria que responder a mensagem com a palavra-chave X para fazer o descadastro ou a palavra Y para poder fazer o opt-in. Mas, claro, nada impede que o cliente faça um processo customizado. Quero criar uma página web ou um próprio aplicativo para a pessoa fazer a subscrição ou cancelamento da assinatura e com essas opções habilitadas ou desabilitadas,
seja de uma página web ou do próprio aplicativo, trazer para o Marketing Cloud e fazer esse tipo de gerenciamento, tá? Mas seria algo customizado, porque o padrão seria por palavras-chave. Pelo que eu me lembro, né, das nossas leis, o importante é que seja fácil. Você tem que dar uma forma fácil do seu assinante deixar de receber comunicação e essa forma tem que ser definitiva. Então, eu lembro que no e-mail você não pode ter mais do que 2 telas, né? Então, você só pode ter o descadastre-se e ele pode te levar para outra tela e você clica de novo descadastre-se. Já o SMS tem que vir, né, preferencialmente no final, como que você se descadastra. Então, por isso que a gente mostrou anteriormente, né, que tem aquele sair para sair, mas tem que vir uma forma de você se descadastrar se você não tem interesse de receber esse tipo de comunicação. Exatamente, exatamente. Outra pergunta. É possível envio de SMS por API? Sim, totalmente, né? Então, conseguimos fazer. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, na parte de enviadas, como a gente faria esse processo, Ju, né? Mas é totalmente possível, a gente consegue fazer tanto por API os envios comerciais e também temos APIs para envios transacionais, né? Agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui em relação ao Core. Consigo enviar SMS do Core através do Marketing Cloud Connect, por exemplo, que a Ju já teve aqui, é o episódio que está aparecendo também aqui para você? Não, pelo conector você não consegue fazer, tá? Então, o conector é somente e-mail. Se você quer iniciar um disparo de SMS desde o core, aí teria que fazer uma chamada API para o Marketing Cloud e acionar esse envio. Sempre tem um jeitinho, né? Mas aquele famoso jeitinho brasileiro. Na minha época de cliente, a gente tinha um App Exchange para realmente conseguir fazer envio de SMS pelo Core, mas não era pelo Marketing Cloud. Como o Rafa falou, se você tiver os dois, dá para você fazer uma chamada de API via Core e acionar o Marketing Cloud para disparar. Mas se você tem o Marketing Cloud, eu não vejo motivo. Você pode simplesmente automatizar ou fazer por uma jornada com um início de dados no core, como eu mostrei no meu episódio, e concluir com o envio de SMS por própria jornada. Então, teoricamente, se você parar para pensar como as duas soluções se integram, faz mais sentido, então, que nós acionemos jornadas, não façamos as chamadas individuais do Marketing Cloud. E aí você Sim. consegue ter até um melhor follow-up ou padronizar o processo de uma melhor forma. Porque aí você vai para o modelo mais padrão, né? Sempre a gente foca em o mais padrão possível da plataforma, você não vai ter consumo do seu API de core, você não vai ter consumo do API de Marketing Cloud, e tudo que é padrão é mais performático do que customizado. Então, é melhor você fazer uma jornada com o início dos seus dados de core do que você tentar fazer uma integração num jeitinho brasileiro, digamos assim. Justo. Exatamente, exatamente, pessoal. Bom, é só finalizando essa parte de templates, né? A gente já faz ali a nossa mensagenzinha. A parte de captura de dados, então, seria criar uma mensagem SMS onde eu questiono o meu assinante uma determinada informação, por exemplo, o nome. Né? Então, eu quero, qual que é o seu nome, né? E daí o assinante vai e responde o SMS com o nome dela. E daí essa informação, esse nome, vai ser capturado e armazenado em um atributo dentro do Mobile Connect. Tá? Aí, por fim, temos o assinatura por e-mail e enviar e-mail. Então, o assinatura por e-mail é basicamente eu mandar um SMS para o assinante, convidando ele a fazer o opt-in para o canal de e-mail. Tá? Então, se ela deseja receber as condições de e-mail, ela responde com o e-mail dela, e essa resposta com o e-mail é armazenada numa lista no Marketing Cloud. Né? E daí você vai ter ali a sua base com as pessoas que também desejam receber comunicações por e-mail. E o enviar o e-mail é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que depois que você convidou os seus assinantes a se juntarem no canal de e-mail, essa informação é armazenada numa lista e depois que armazenou na lista, manda um e-mail de boas-vindas, por exemplo. Tá? Então, basicamente, esses 7 templates fazem isso. E nessa nossa sessão de hoje, nós vamos focar no template de enviados. Tá? Então,
Vamos clicar em enviados, modelo e próximo. E daí aqui em próximo a gente vai definir as propriedades da nossa mensagem. Tá? Então a gente coloca aqui o nome dessa mensagem, né? E esse nome vai ficar apenas disponível na plataforma, tá? Então, isso não vai ficar disponível ali para o assinante final. Depois, qual código que vou iniciar esse disparo, tá? Então, aqui vai aparecer a lista com todos os códigos que estão disponíveis na sua conta. E qual que vai ser o método de envio. Se vai ser um método de envio agendado, que é basicamente criar uma mensagem e fazer o agendamento dela, ou o envio imediato. Temos o acionador de API, que é basicamente você criar uma mensagem SMS, no final ele vai gerar uma chave para você e daí você pode fazer a chamada API. E por automação. Tá? Então, eu crio uma mensagem SMS, vou associar com uma base e daí eu automatizo isso lá no Automation Studio. Já para o Journey Builder, aí você cria a mensagem no próprio Journey Builder mesmo, que lá vai ter uma atividade de SMS e você cria por lá. Vamos selecionar o agendamento, que é a nossa proposta aqui, fazer o disparo manual. Clico em próximo. E nesse próximo, eu vou definir o meu público. Então, para o Mobile Connect, nós temos dois métodos de criar um público, que seria uma lista comum do próprio Mobile Connect, onde vocês criam ela e fazem a importação de um arquivo para o Mobile Connect. E ao fazer esse processo, automaticamente a sua base de contatos se torna assinante opt-in no Mobile Connect. Tá? Então, essa maneira assim, mais simples e mais básica de fazer a importação. E temos também a opção de Data Extension. Então, você pode criar uma Data Extension no Contact Builder ou no Email Studio, faz o processo de importação e daí você consegue selecionar essa Data Extension no Mobile Connect. Aqui no nosso exemplo, eu vou selecionar uma Data Extension. E por quê? Porque a Data Extension ela acaba sendo uma base onde você consegue utilizar em diversos canais. Tá? Então, consegue utilizar no Email Studio, consegue utilizar no SMS, consegue utilizar numa jornada. Então, eu vou utilizar uma Data Extension aqui como esse exemplo. Né? Uma lista do Mobile Connect, eu só consigo selecionar no Mobile Connect mesmo. Tá? Então, ela não é multi-channel como Data Extension. E também quero mostrar por Data Extension porque tem algumas particularidades. Tá? Então, vamos selecionar aqui uma Data Extension. Deixa eu só mostrar primeiro, na verdade, a estrutura da minha Data Extension. Tá? Bom, então, como vocês podem ver, eu estou no Contact Builder. E no Contact Builder eu tenho essa Data Extension. Essa Data Extension, ela tem algumas configurações, que seriam, primeiro, usada para envio. Sim. Depois, eu criei um atributo que eu vou identificar os meus assinantes, e esse atributo eu relacionei na parte de relação do assinante. Tá? Que eu vou relacionar esse ID com a chave do assinante do Email Studio. Depois, tem o campo telefone, com o tipo de dado telefone, e depois um campo local com o tipo de dado localidade. Tá? Então, essa é a premissa para que a extensão de dados fique disponível no Mobile Connect para fazer o disparo de SMS. Rafa, e se eu não tiver localidade na minha Data Extension, vai funcionar o envio do SMS? Ele simplesmente não vai aparecer a Data Extension para selecionar no Mobile Connect, Gui. Então, se a extensão de dados não tiver essas premissas, ela não exibe, não fica disponível, na verdade, para você selecionar. Tá? Se você fizer via conector e jornada com os dados do core, que aí a gente consegue pelo ID do registro, certo? Exatamente, exatamente. Tá vendo? Até nisso o Core é melhor. Só Brincadeira, que vamos não. arrumar briga aqui não.
Exato, bom. Então, né, se a sua extensão de dados não tiver esses requisitos, então ela não exibe no Mobile Connect para selecionar para a gente performar o envio, tá? Perfeito, Rafa. Então vamos lá. Então vou selecionar ela então, né? Então extensão de dados. Aí eu vou procurá-la. E aqui está a nossa extensão de dados. E daí aqui eu posso selecionar tanto a base que vai ser o direcionado, que é qual é o público-alvo que eu quero disparar essas comunicações, e desse público-alvo eu posso selecionar uma base para exclusão. Tá? Então, se o número tiver, ou o ID, nessa base de direcionado e também na excluído, ele não vai receber a comunicação. Bom, então, selecionamos o nosso público, né? Clicamos em próximo. E por extensão de dados, ele vai aparecer essa certificação de opt-in. Por quê? Nem todos os meus contatos que estão na minha extensão de dados são opt-ins no módulo do Mobile Connect. Então, eu preciso fazer o opt-in dessas pessoas. Tá? Então, por isso que aparece esse certificado de opt-in. E daí aqui, eu posso selecionar assinar todos os contatos a uma palavra-chave, desde que eu tenha certeza que os meus contatos desejam receber o SMS, tá? Seleciono uma palavra-chave existente, que vai ser responsável ali para fazer o gerenciamento dos opt-ins, tá bom? Então, vou colocar aqui uma. E eu seleciono o concordo de que, de fato, todas as pessoas que estão naquela base desejam, estão conscientes e estão cientes que vão receber os SMS da minha empresa. E clique em continuar. Aí, a partir disso, os contatos que estão na extensão de dados e que não são opt-ins se tornarão opt-ins no momento do envio. Feito isso, vamos para a tela de conteúdo, que é aqui onde vamos definir a nossa mensagem SMS mesmo. Tá bom? Então, aqui podemos colocar aqui Trailblazers. Então, aqui eu posso cadastrar uma mensagem de SMS, posso colocar ali uma acentuação, né, por exemplo, o E, mas se eu colocar, por exemplo, o A com o tio, aqui ele vai trazer para nós, só mostrar aqui para vocês primeiro. Né? Então, o E, ele vai aparecer aqui os caracteres usados, então foram utilizados 42 de 160 e nenhum caractere não GSM foi identificado. Tá? Agora, se eu coloco o A com tio, ele fala que foi identificado o caractere não GSM e que o seu limite de caracteres diminuiu de 160 para 70 caracteres. Tá? Então, por via das dúvidas, recomendamos, né, evitar utilizar ali os caracteres com acentuação, porque alguns são aceitos normalmente, já outros não. Tá bom? Ô, Rafa, e os espaços pelo preview que a gente está vendo ali, eles são ignorados, né, em quebra de linha. Sim, exatamente, Gui, exatamente. Né? Então, só vai aparecer aqui essa quebra no editor da mensagem, mas aqui no display ele realmente não vai contabilizar essa quebra que eu coloquei aqui. Rafa, pergunta que não quer calar. Em caso de JavaScript, como que é contabilizado os caracteres? Não vai ser contabilizado, porque por ser um dado dinâmico, não tem como o Mobile Connect saber. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, nem precisa ser um AmpliScript, mas uma personalização simples. Vamos supor que eu quero colocar o local. Então, esse local é um atributo da minha extensão de dados, eu não sei qual é o tamanho dele, apesar de que a gente sabe que é 5 caracteres, mas vamos supor que seja ali um nome.
Nesse campo nome pode ser um atributo texto de, sei lá, 200 caracteres. E temos um contato que tem ali o nome que tem os 200 caracteres. Uau. Então, ele vai trazer aqui que tem uma personalização de um dado dinâmico, então eu não consigo saber qual que é o limite de caracteres. Mas ele Obviamente, vai fazer o envio normalmente, Rafa. vai fazer o envio normalmente, só que daí, se esse atributo tiver um caractere não GSM, o limite vai cair para 70 caracteres e você vai ser cobrado 2 vezes. Agora, se não tiver caractere não GSM, mas ultrapassar os 160, você vai ser cobrado. Então Tá? tem que tomar muito cuidado nessa governança também, porque é muito fácil isso daí virar uma roleta russa para uma data extension que tenha ou muitos caracteres ou tenha muitos caracteres com GSM. Exatamente, exatamente. Né? Porque por ser informação dinâmica, o Mobile Connect não tem como saber de antemão quantos caracteres serão consumidos. Né? Então, maravilha. Então, só retirar aqui, né? Então, aqui, como eu mostrei aqui, mas não expliquei, mas nessa parte de personalizar atributos compartilhados, ele vai trazer os atributos que existem na minha extensão de dados ou na minha lista do Mobile Connect, caso eu tiver selecionado uma lista do Mobile Connect. Tá? Aí temos a parte de rodapés e cabeçalhos. Então, vamos supor que eu tivesse criado o cabeçalho e rodapé. Ele iria exibir aqui. No caso do cabeçalho, iria adicionar a frase padrão no início da frase e o rodapé no final do meu SMS. Tá? Temos a parte de encurtar o URL também, que utiliza o bit.ly. Então, caso você tenha uma URL que você deseja incluir na mensagem SMS, pode utilizar o encurtador e ele vai Rafa, encurtar com bit.ly. Claro? já trabalhei em um projeto que a empresa corporativamente não permitia usar o Bitly. Tem como eu mudar via suporte ou mudar via configuração que não utiliza o Bitly e utilize outro? Infelizmente não, Gui. Aí você teria que utilizar a sua plataforma externa, encurtar por fora e colar na sua mensagem de texto de SMS. Perfeito. Na ocasião, o cliente tinha o seu próprio encurtador. Então, eles não permitiam que utilizasse nenhum externo, não só o Bitly, mas como quaisquer outros que existentes no mercado. Então, aí era o que a gente acabou fazendo mesmo. Beleza, me dá a ferramenta, eu faço e colo aqui, tranquilo. Isso, exatamente, é o mesmo processo, né? Aqui, se eu utilizar essa feature padrão do Marketing Cloud, ele vai encurtar com o Bitly. Só precisa utilizar outro, aí cria por fora. Tá? Perfeito. Maravilha. Bom, aí, ainda nessa tela, nós temos aqui a parte de fazer um teste. Tá? Então, eu quero saber se a mensagem vai chegar com sucesso no meu celular. Eu posso executar um teste aqui. E essa próxima palavra-chave é caso eu queira fazer uma cadeia de conversação com meus assinantes. Tá? Então, eu vou disparar essa mensagem aqui. Olá, Trailblazer, é uma mensagem de teste. Daí, se a pessoa responder, ok, entendi, esse ok, entendi, eu quero disparar uma outra mensagem para ele, né? Tipo, legal, né? Então, você criar essa cadeia de conversação, para fazer isso, você consegue com a feature chamada próxima palavra-chave. Tá? Ô, Rafa, teste consome SMS, Super message. super message. Consome, né? Toda a mensagem que eu iniciei no Marketing Cloud, disparei pelo Marketing Cloud, na verdade, processou, vai consumir Super Message. Tá? Então, tudo que sai do Marketing Cloud, independente de teste, envio efetivo, ele vai consumir. Se o Marketing Cloud processou, né, a mensagem chegou no dispositivo, foi um Super Message. Se o Marketing Cloud processou, você pagou. Exatamente, bem isso mesmo. E Marcos Cláudio, hein? Perfeito. Aí eu vou clicar em próximo, né? Como eu não quero fazer um teste, eu vou clicar em próximo, eu quero fazer o disparo efetivo mesmo. Então, chegamos aqui na última etapa, que vai mostrar para nós a mensagem SMS com as propriedades que definimos, né? Desde o início, o código curto, qual que é o público que vai receber essa mensagem, a mensagem e qual que vai ser a entrega.
Então, se vamos disparar essa mensagem SMS imediatamente ou agendada, né? Ou futuro ou recorrência, né? E daí aqui temos essas duas opções. Rafa, esse horário claro seria o horário de verão? Eu acho que é convênio do Isso. Marketing Cloud com a Claro, então. Não, Ah, então pode ser horário vivo? é horário vivo, horário claro, horário... Não, mas exatamente, Ju. Esse horário claro seria aqui o horário de verão, né? Quando tínhamos aqui no Brasil, para respeitar esse horário, né? Caso você selecionasse ali o futuro recorrência, para ele levar em consideração o horário de verão. Hashtag Wizard, ajuda nós na tradução aí, por favor. Maravilha. Bom, então definimos, né, se a entrega vai ser imediata ou agendada. Então, estamos prontos para fazer o envio da nossa comunicação de SMS. Então, clicamos em enviar, ele vai aparecer esse pop-up de confirmação, né? Então, se ele realmente confirma que o envio é imediato, confirmar. E daí, se estiver tudo certo, se o meu contato estiver como opt-in na minha base de dados, se o texto está tudo certinho, eu vou receber o SMS com sucesso no meu dispositivo. Né? Então, vamos só aguardar. Você recebeu, Rafa? Ainda não. Ô, Rafa, consegue plugar o cabo do celular no computador e mostrar? Sim, já fiz isso já. Ah, desculpa. Ah, a edição podia colocar um par de tambores. Enquanto não recebe, ô, edição, enquanto não recebe o SMS aí, coloca um rufem os tambores, aí depois mostra o resultado. Nossa, o resultado não foi muito engraçado, não. Bom, então, chegou aqui o nosso SMS, pessoal. Então, perceba que chegou certinho no meu dispositivo móvel, né, a mensagem que definimos no Mobile Connect. Né? Então, se eu quisesse responder aqui, eu iria conseguir, mesmo não tendo uma palavra-chave, porque o Marketing Cloud ele vai armazenar todas as respostas, né, independente se tem palavra-chave ou não, e daí você vai conseguir ter essas informações no seu relatório. Bom, pessoal, então recebemos nosso SMS com sucesso no nosso dispositivo móvel. Aí o próximo passo é ver como é que está essa mensagem no Marketing Cloud, no relatório, para saber se foi entregue ou não entregue, né? Então, ver as estatísticas. Só que no nosso caso, como vocês podem perceber, por mais que eu já recebi a mensagem com sucesso no meu dispositivo, ele não vai mostrar as estatísticas imediatamente. Então, ele tem um delayzinho para exibir aqui nesse gráfico. Tá? Mas se eu gerar um relatório manualmente, ele já vai estar disponível. Tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês um exemplo de um envio que eu fiz anteriormente, que mostra o gráfico de mensagens enviadas e não entregues. Então, aqui esse é um disparo que eu fiz anteriormente. Ele aparece aqui no lado direito o log da atividade, né, a estatística dessa mensagem. Então, quantos foram enviados, e desse total de enviados, quantos efetivamente foram entregues e quantos não foram entregues. Tá? Daí aparece um gráfico de barra aqui com o total que foi entregue e não entregue. Tá? Então, são essas informações que temos disponíveis aqui no Mobile Connect após o disparo, pessoal. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa sessão, né? Então, como funciona o Mobile Connect, como fazer um disparo e algumas particularidades, né? Alguns conceitos. Então, espero que tenha sido conteúdo valioso aí para vocês, né? E obrigado, Gui e Ju, pela oportunidade de compartilhar mais esse conhecimento com a nossa comunidade. Imagina, Rafa, eu acho que conteúdo de grande valia, principalmente sobre um tema que nós não temos muito, principalmente conteúdos em português a respeito. Então, certamente foi um bate-papo muito legal, eu aprendi muito também. Acredito que o grande valor em relação a isso é de fato, o compartilhamento de conhecimento que a gente também está aprendendo, né? Muito mais do que compartilhar é aprender. É aquele velho ditado, né? Quando a gente
compartilha, a gente aprende 2 vezes. Eu gostei demais, e você, Ju? Sim, para mim é sempre incrível trazer esse tipo de conteúdo para cá, justamente pelo que você falou de não ter esse tipo de conteúdo, principalmente em português, principalmente no Brasil. Então, é bem bacana. Eu sempre acho que cada pergunta que a gente faz é um caso a menos que vai precisar ir para o suporte, porque a gente vai estar ajudando mais uma pessoa a conseguir resolver sozinho, né? Ninguém gosta de ter que depender necessariamente do suporte. Então, só o fato da gente conseguir dar uma luz, explicar como funciona e por onde ir, eu acho que já traz bastante valor. E Rafa, certamente nós iremos usar você mais vezes aqui no canal. Então, é sempre bem-vindo, sempre que quiser trazer conteúdo de qualidade, só voltar, só chegar, que está em casa. Fico feliz com isso, Gui. Pode contar comigo sim, né? Qualquer momento estou à disposição. Tá bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês aí não sejam inscritos no canal, o que tem que fazer, Ju? Se inscreve, dá o curtir para a gente ver que o Rafa fez tanto de sucesso quanto a gente sabe que ele vai fazer. E ativa o sininho, né? Principalmente porque o Gui programa com antecedência, já coloca o reminder para não esquecer. Sempre lança durante o horário de almoço para poder assistir comendo com aquela calma e paciência e já aproveita para se informar mais sobre o conteúdo de Marketing Cloud. Exatamente. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, canal Salesforce Brasil em todo lugar. Será um prazer interagir com você. Então é isso, vamos ficando por aqui. Tchau, Ju, tchau, Rafa. Obrigado, muito bom ver vocês aqui hoje. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.